Olá, queridas! Olá, queridos! Bom dia! Há poucas horas falei boa noite, né? E hoje retomando com o café da manhã bem forte e conversas com uma bruxa. Pensa numa pessoa com sono. A minha gata tá que nem eu, com uma cara de sono. Bom dia, meus amores. Estou aqui de volta agora aqui no Instagram, retomando o café da manhã com a bruxa. Eu pensei essa semana as temáticas que eu gostaria de trazer, as dinâmicas, enfim, né? Trazer o café da manhã com a bruxa é mais um bate-papo, né? Voltado a questões da vida bruxa, da vida do bruxo, da bruxa, no seu cotidiano, na sua forma de pensar, nas questões. E também eu vou trazer alguns conteúdos, né, de reflexão, algumas práticas. E também, em alguns vídeos eu vou trazer a casa da bruxa, né? Eu tô fazendo algumas mudanças, né? Mudando a decoração, as cores aqui em casa e tô querendo deixar mais bruxesco, né? E eu vou mostrando para vocês também, para vocês terem dicas, ideias de como também deixar o cantinho de vocês bruxesco, seja uma parede ou seja a casa inteira, né? Mas hoje, para começar, eu pensei em voltar para o começo, né? Em Conversas com uma Feiticeira, e trazer aqui quatro tríades, não diria trilogias, mas 3 tríades ou 4 de livros que marcaram ou nos inspiram na bruxaria, não necessariamente livros técnicos, mas livros que nos inspiraram, ou que nos inspiram, ou que são clássicos e que a gente por vezes tem ali na biblioteca com muito amor e carinho, né? Então, eu comecei esse programa, né, essa proposta do café da manhã em Conversas com uma Bruxa, inspirada nesse livro da Louise Borne, né? Até já li com vocês aqui no café da manhã alguns trechos, né, alguns capítulos. Eu vou voltar a ler um ou outro, né? E eu fui lembrando de outros livros, né, de bruxas, curiosamente são de bruxas, mulheres, que marcaram, assim, que eu tenho um carinho especial. Então, primeiro Louise Borne, já que ela foi a inspiradora deste programa, tem uma trilogia dela que eu gosto muito. A Louise Borne foi uma bruxa wiccaniana, né? Ela era amiga de Gardner, né? E eu gosto muito desses livros dela, principalmente o Conversas, né? Mas o Conversas é o segundo livro vamos chamar da trilogia dela, tá? O primeiro é o Autobiografia de uma Feiticeira, que conta o começo dela, como ela entrou na bruxaria, né? Como foi para ela, enfim, autobiografia. Então esse foi o primeiro. Depois ela escreveu o Conversas. São livros bem gostosos de ler, principalmente o Conversas, é uma conversa mesmo. Cada capítulo ela vai contando as situações, causos da vida dela como bruxa, né? E como ela lidava com isso magicamente. Então são livros que acabam tendo conhecimentos. A gente se vê ali naquele cotidiano, né? No Conversas ela fala muito do cotidiano, do lidar com as pessoas e tal.
né? Então, o Conversas foi o segundo, o Autobiografia o primeiro, e o terceiro é o Dançando com as Feiticeiras, né? Esse livro, ela fala mais da relação dela com os bruxos, principalmente o Gerald Gardner, né? Todos os livros dela trazem informações, né? Conteúdo sobre bruxaria que a gente guarda, mas numa linguagem gostosa, solta, né? E nesse daqui, então, ela fala dela, da relação dela com ele, que ela mais jovem, né, com Gardner. E esses livros se acham só em sebo, né, minha gente? Esse daqui é o mais difícil de achar. Então tem fotos da amizade dela com Gardner. Então ela conta muito essa relação, a passagem dela na bruxaria, né, iniciação. Deixa eu ver. Eu vou depois pegar alguns trechinhos soltos aqui para vocês, tá? Então, essa primeira trilogia eu recomendo, aqueles livros gostosos de ler que a gente guarda pro resto da vida, tá? Da Louise Bourne. Aí, fazendo um paralelo, né, com essa bruxa inglesa, nós temos a nossa bruxa brasileira, clássica também, que com certeza marcou aí o caminho de muitas bruxas, bruxos brasileiros, que é a nossa querida Márcia Frazão, né? Então eu gosto de fazer um comparativo, né, do Autobiografia de uma Feiticeira com Revelações de uma Bruxa, da Márcia Frazão. Então, eu separei 3 da Márcia, porque eu tenho praticamente todos dela. Acho que só um eu não tenho, que eu não achei mais, porque já é mais antigo, né? Então, no Revelações de uma Bruxa, ela também vai falar muito da vivência dela, né? E ela dedica esse livro a todas as mulheres queimadas pela Inquisição. Ela começa dedicando, né? E aí ela começa falando sobre descobrindo-se bruxa, né? E ela cita os rituais da mulher do sul, do norte, do oeste e do leste, receita de óleos, ervas. Depois ela fala dos instrumentos mágicos, vassoura, varinha, incensário, caldeirão, atame, bola de cristal, taça, pentáculo, sino, alimentos. Fala da grande mãe, buscando o centro, a velha religião. E eu passei numa das... Acho que foi numa das conversas com a bruxa, não sei se foi nas conversas. Ela tem um ritual aqui para Hecate e para Afrodite, né? Eu passei o ritual de Hecate outro dia, eu vou passar para vocês numa outra live depois o ritual de Afrodite. Eu tenho ela ali, ó. Afrodite, deixa eu ver aqui, pra cá, a minha coordenação, né? Ela fala de sabás, cultivando os sonhos, fala das ervas mágicas, o caminho da lua e feitiços. Então é um livro também deliciosinho, né, de ler. E aí depois vem o outro clássico dela, né, que é o Cozinha da Bruxa, né? É uma temática, né, que ela foi bem pioneira no Brasil.
Esse livro, eu tenho autografado por ela. Eu estive fazendo o workshop com ela na casa dela. Teve um período que ela estava ministrando, né, algumas vivências de cozinha de bruxa. Esse livro, deixa eu ver de que ano que é. O copyright é de 1992. E aqui ela vai passar diversas receitas, né? Mas ela fala também tudo voltado para o que é ser bruxa, considerações mágicas, onde tudo começa, transformando a cozinha, seguindo o horário dos astros, né, os horários planetários, incensos, segredos mágicos, receitas mágicas, né? Então tem tudo recheadinho de receitas, né? Então temos o dela, Revelações de uma Bruxa, os 3 que eu separei também, A Cozinha da Bruxa, e um outro livro dela que eu escolhi, que é uma delícia também, que é um dos que eu mais gosto, que é este, O Gozo das Feiticeiras. Gente, olha que Dionísio mais maravilhoso, né? E olha a grossura do livro, tá? E esse livro, como fala do gozo das feiticeiras, né? É totalmente voltado a receitas mágicas de cozinha e outros, associados a Dionísio. E aí ela começa, o segundo capítulo é Dionísio, o deus das bruxas. E ela cita depois os deuses da paixão, comer e beber com os deuses, Tirso, o bastão de Baco, as bacantes, o poder da sedução, amores mágicos, invocações, o caminho do amor, feitiços, amuletos de poder, ervas afrodisíacas, a lua dos signos e a bibliografia. Mas tem, né? Por exemplo, morangos de Urano. Então tem diversas receitas, bolinhos de Poseidon, grão de bico de Zeus, feitiços de atração, banho de Eros. Deixa eu ver, vamos ver o que vai no banho de Eros. Para o amor e sexualidade. Vai manjericão, rosas de jardim e paus de canela. Aí, numa noite de lua cheia, Vênus se encontrando no signo de Touro ou Libra, ou então numa sexta-feira, você pega 2 litros de água pura de fonte ou mineral e coloque no fogo para ferver. Quando a água ferver, apague o fogo e jogue dentro dos ingredientes, tampando a panela e em seguida para que apure bem. Assim que a mistura estiver morna, coe e leve ao banheiro. Tome seu banho de forma habitual e assim que estiver enxaguada, despeje o líquido por todo o corpo, incluindo a cabeça, repetindo o seguinte encantamento: por sobre o meu corpo cai o encanto, por sobre o meu corpo escorre a paixão. Recebo em mim sedução e beleza, desenvolvo o amor por gratidão. Afrodite me quer bonita, Eros me quer amada, de todas sou a mais querida, por todos os homens sou cobiçada. Uau, adorei! Aí só para concluir, já que eu passei a magia, aí ela diz para se secar naturalmente, sem auxílio de toalha, e durma nesta noite totalmente despida, ou despido, né? Se quiser reforçar o feitiço, coloque debaixo do travesseiro um punhado de pétalas frescas de rosa, enterrando-as no dia seguinte ao pé de uma roseira. Repita esse encantamento a cada lua cheia,
ou a cada sexta-feira, e se por acaso seu poder de sedução estiver enfraquecido, ou quando, né? Este banho é um poderoso estimulante da sexualidade, podendo também ser utilizado antes para amor. Ai, gente, tem muitas receitas gostosas. Óleo de Eros, perfume de Afrodite, óleo de Afrodite. Muitas dessas receitas me inspiraram na alquimia da bruxa, em coisas que eu faço de alquimias, de poções, né? Principalmente aqui os de Dionísio, né? Ó, ritual de Dionísio, incenso de Dionísio, unguento de Dionísio. Deixa eu ver o que vai no unguento de Dionísio para vocês. Vaselina boricada, essência de pinho silvestre, folhas secas de maçã, devidamente trituradas. Venha a mim, sedutor Dionísio, espalhe em mim o teu amor. Vem agora, porque de ti preciso, despeja em mim todo o seu ardor. Uau! Adorei! Então, este livro, minha gente, é tudo de bom, né? Então, outra trilogia é Márcia Frazão, com Revelações de uma Bruxa, A Cozinha da Bruxa e O Gozo das Bruxas ou das Feiticeiras, tá? Também os livros dela, só em sebo, né? E aí, o que vocês acharam destes? Depois, numa outra live, eu posso mostrar todos os livros dela, tá? Eu só não tenho um que é o Caldeirão da Prosperidade, né? Eu tenho fotos dele, porque uma amiga tinha, e eu tirei foto, mas eu não tenho ele fisicamente. E um outro clássico, né? Quem de nós não leu 20 anos atrás? The Power of the Witch. Eu lembrei agora do Descoberta das Bruxas. The Power of the Witch. Laurie Cabot em O Poder da Bruxa. Laurie Cabot e a Márcia Frazão, a Luiz nem tanto, tem uma linguagem voltada para um público mais feminino, né? Mas isso não quer dizer que os homens não devam ler, né? Porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante, né? E aí também a gente contextualiza, né, o período em que o livro foi escrito, década de 80, né? Tá? Então, mas são livros gostosos, né? O Poder da Bruxa é um clássico também. Tenho até aqui nele um marcador que é A Sacerdotisa. E esse aqui tá bem velhinho. Ela foca aqui no feminino, a terra, a lua e o caminho mágico feminino. Eu quero até reler, faz muitos anos que eu reli pela última vez. E aí ela fala do antigo poder da magia, a velha religião, o que elas dizem acerca das bruxas, a arte dos magos, a ciência da feiticeira, Alfa, a Laurie, ela tem uma pegada também assim mentalista, psíquica, né? Das práticas de bruxaria também. A arte dos magos, a ciência da feiticeira, a Alfa, né? Entrar em Alfa. A vida de uma bruxa, a magia cotidiana. Olha que legal isso aqui. Eu acho que eu vou reservar isso aqui para ler num café da manhã. O que vocês acham? A vida de uma bruxa, as datas marcantes, o futuro da feitiçaria. E epílogo, apêndice, tabelas de correspondências. Eu acho esse livro legal para todos lerem, homens e mulheres. Então, O Poder da Bruxa, o primeiro, foi o primeiro que eu li dela. Depois tem um outro, a gente falou de amor aqui, né, dos livros da Márcia Frazão. Tem outro livro da Laurie Cabot, que é O Amor Mágico. Olha só, que legal.
Como amar através de rituais, feitiços e de uma vida mágica. Laurie e Tom Cowan. Vamos ver o que bateu. Vou abrir aqui e ver o que sai de interessante. Vamos ver. Saiu na parte dos 4 elementos. Ar e fogo, ar e ar, ar e água, terra e terra. Ela faz aqui a relação dos 4 elementos. Deixa eu ver uma receitinha aqui. Deuses das artes, domínios, amantes, ritual. Deixa eu ver se tem uma receita prática. Ela fala dos deuses, fala das deusas, deuses trapaceiros, deuses do êxtase, ó, deuses do êxtase. Ela inclui deuses da loucura e da bebida, como Dionísio e Sileno, Saturno, cujo festival de orgias inclui a inversão dos papéis sexuais, deuses da dança, como Krishna, e muitos deuses da natureza e da fertilidade, inclusive Cernunnos, Phrae, Osíris, Pan e Atis. Esses deuses contêm uma grande fonte de conhecimento e sabedoria instintiva que jorra a fim de alimentar tanto a sociedade humana quanto a terra cultivada. Bom, eu tenho Dionísio no outro altar de lá, e eu tenho Osíris aqui, ó. Do lado dele está Horus. São os deuses da semeadura e da colheita, cujas safras são a poesia, a música, teatro, dança e as artes, bem como as safras dos campos. São os deuses do êxtase, pois seus poderes funcionam de forma espontânea, errática, instintual, desprendida do pensamento racional. Quando você quer, né? Sabe quando a gente leva a vida séria demais, que a gente começa a ficar muito crítico, muito ranzinza, muito ódio ao seu azar? Conecta com esses deuses para enxergar mais os prazeres da vida e também para enxergar uma forma de lidar com a vida mais descontraída. Não quer dizer não resolver as questões, né? Não ter as responsabilidades, mas pegar mais leve, né? Então, esse livro aqui também dela é uma delícia, tá? Então, O Poder da Bruxa, O Amor Mágico, de Laurie Cabot. E tem um dela que é mais recente, né? Eu tenho um outro dela, mas que eu não achei aqui, acho que deve estar fora do lugar, que é um pouco mais antigo também, que fala de datas anuais e tal. E eu tenho outro dela que é mais recente, né? Que é esse aqui, tá? Já numa pegada livro de feitiços e encantamentos de Laurie Cabot, com a colaboração de Penny Cabot e Christopher Penczak. Né? Esse livro foi lançado, eu comprei há alguns anos, eu comprei em 2015. Ela faz, né, um apanhado de todo o conhecimento dela, das práticas dos outros livros e atualiza com práticas atuais, né, dela nesse livro. Também é um livro bem recheadinho, ó. Eu gostei bastante desse livro, né? E também bem prático, de receitas, óleos. Tem um capítulo só de prosperidade. Ela volta a explicar alguns conceitos que são comuns na tradição dela, né? Como entrar em alfa, o círculo. Deixa eu ver. Casa mágica, curando, herbanário, proteção mágica, amor e romance, prosperidade, bem prático. Feitiços de viagem, de poder psíquico, adivinhação. No poder psíquico, vamos ver o que tem. Sensibilidade psíquica, lunações do ano,
adivinhação, comunicação com os espíritos, viagem astral. São esses tópicos. Depois ela fala do empoderamento mágico, de divindade mágica e magias emprestadas. Olha que interessante esse capítulo, não lembrava dele. Aí ela fala de magias de outras culturas mais antigas, né? Então, da magia egípcia, da magia greco-romana, judaica cristã, nórdica e voodoo. Deixa eu ver o que ela fala da magia egípcia. Eu não lembro, esse livro já faz 3 anos. Página 398. Magia egípcia. A primeira magia fora das tradições celtas que eu aprendi foi a egípcia. Sou fascinada pela magia dos egípcios. Toda a cultura é tão mística e misteriosa. Estou profundamente ligada com este tempo e lugar. Para os egípcios, a magia era chamada de Eka, uma força e uma divindade. Eka significa uma parte da alma conhecida como Ka. O Ka faz magia. O hierógrafo de Eka é 2 talos de linho torcidos juntos. Aí ela traz aqui a imagem, ó. Tá? Só vou citar o que ela fala, não vou nem falar em cima dele, tá, gente? O hierógrafo de Eka é 2 talos de linho torcidos juntos e é muitas vezes interpretado como 2 serpentes, como o caduceu dos gregos, com 2 braços estendidos. Eka, como divindade, trabalhava com Ru, a palavra divina falada, e Sia, a divindade da onisciência, criando uma tríade divina. A magia egípcia consistia normalmente no poder das palavras e símbolos, apelos para divindades, o uso de rituais e os poderes das plantas e pedras. A magia era um aspecto da vida cotidiana do Antigo Egito, com uma grande variedade de feitiços e encantamentos para todas as facetas possíveis da vida, da família do faraó aos plebeus. Para os egípcios, os deuses eram conhecidos como Neteru. Muito bem. Ou Neter, no singular, né? Neteru são deuses, né? Conceito de deuses e Neter, Deus ou no singular, né? Deus seria Netert. Ou forças da natureza. Muitos hoje interpretam isso como manifestações de uma força única que hoje poderíamos chamar de mente divina. Aí a visão dela mais mentalista. Neter está associado com o mundo da natureza, pois eram manifestações dos espíritos da natureza em escalas locais e cósmicas. A vida cotidiana e todos os tipos de magia eram profundamente entrelaçados com os Neteru. E aí ela depois começa falando de Isis, né? Que Isis foi considerada a maga mestra dos egípcios e uma poderosa Netert, né? Então, e aí ela discorre um capítulo só falando disso. Ó, um rabo passando aqui. Então eu gosto também da trilogia dela, tá? Da Laurie Cabot. E para finalizar, então, falei de Laurie Cabot, Márcia Frazão, com seus 3 livros, Louise Bourne, a sua trilogia também. E, gente, eu não poderia deixar de falar de As Brumas de Avalon, não é? Quem não se inspirou em Morgana Le Fay, em Vivienne, em Merlin, em Arthur, em Nimue? O que vocês leram que foi, assim, marcante na vida bruxesca mágica de vocês?
vocês consideram um clássico? Vamos lá, agora só para finalizar, vou mostrar aqui a minha coleção, minhas coleções arturianas, avalônicas, morganas, né? Eu tenho alguns dos livros dos livros antigos, é que não tá aqui nessa biblioteca, tá guardado lá em outro lugar. Que é aquele livro mais antigo que tem Morgana no cavalo com a espada assim, clássico, né? Eu tenho esse. Aqui eu tenho os mais modernos, né? Tá? Eu tenho uma figura aqui que pra mim representa Morgana. Vai cair, né? Que eu uso para representar a força das Morganas, de Morgana, né? Não é à toa que meu nome mágico é Cris Morgan, que vem de Morgana. E tá aqui eu vou mostrar depois, que é, vou dar aqui mais um até, né? Depois desse. Eu tenho aqui já, aqui de pó, o filme, gente, DVD de As Brumas de Avalon. E tenho os 4 livros mais atuais, né, das Brumas de Avalon. Já a versão, né, da Zimmermann, da Bradley Zimmermann, Marion Zimmer Bradley. Isso. Né? Que, gente, que tudo de bom, né? Tá? Tem então, 2, tá até fora de ordem. Então, quando saiu essa edição aqui, fiquei doida, né? Das Brumas de Avalon. Aí depois lançaram esse calhamaço. Ai, gente, eu vou tirar aqui, vai cair todos os livros. Cair. Esse calhamaço maravilhoso aqui das Brumas de Avalon. A gente compra porque é lindo, né? Mas ele não é muito prático para ler, porque ele é pesado, né? Mas ele é os 4 em 1, né? Ó. Os 4 em 1. Né? Coisa mais linda essa edição. Aí, a Marion Zimmer, ou Zimmer, ela se inspirou, porque ela é uma outra versão, né? A versão mais feminina da história da lenda do Rei Arthur, né? Eu tenho também os livros clássicos da história das lendas arturianas. E a Zimmer Bradley, ela se inspirou nos livros da querida Dion Fortune, né? Nesses livros aqui, que é A Sacerdotisa da Lua e A Sacerdotisa do Mar, que é o primeiro. Já pegando aqui, falei que era 4, mas vou trazer esse aqui de lambuja. E não tem como falar, né, de Avalon, de Morgana, sem falar também de Dion Fortune, tá? A Sacerdotisa do Mar, também clássico, e A Sacerdotisa da Lua, tá? Tem outros da Dion, mas esses dois aqui tem relação com As Brumas de Avalon, da Marion, porque ela se inspirou muito nesses livros, né? Quando escreveu As Brumas de Avalon, porque
tem uma versão da Morgana, das sacerdotisas, da lua, do mar, porque Morgana quer dizer aquela nascida ou vinda do mar, né? As Anas, né? Tudo que termina com Ana tem essa relação. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. E sobre Avalon, que eu tenho algumas coisas, né, de celtas, só de curiosidade, né? Este livro sobre Uma Luz sobre Avalon, celtas e druidas, e Avalon e o Graal, né? São aqueles livrinhos assim que a gente lê, que a gente guarda no coração, né? Então, As Brumas de Avalon, a literatura, né, com certeza marcou aí a adolescência de muitos de nós, né? Acho que, não sei se a nova geração chegou a conhecer, né? Mas na nossa época, década de 80, 90, marcou muito. Então é isso, queridos e queridas, que eu queria trazer para vocês hoje nessa retomada da conversa, Café da Manhã em Conversas com uma Bruxa. Esses livros, né, que isso aqui fazer uma nostalgia, né, desses livros gostosos que nós lemos no nosso caminho mágico, bruxesco, e que com certeza contribuiu para o bruxo, para a bruxa, pro caminho mágico que nós temos hoje, né? Então, esses livros que eu mostrei são livros que marcaram o meu caminho, né? Independentemente de como a gente hoje, às vezes, olha para os livros que a gente leu 20 anos atrás, às vezes a gente muda a nossa visão e tal, mas o emocional, o apego emocional, né? O carinho continua, porque foram livros que naquela época contribuíram naquele momento, né? Mesmo que hoje a gente tenha uma visão diferente, isso ou aquilo, mas são livros que a gente guarda no coração. E todos esses eu guardo no meu coração. Os da Louise Borne, os da Márcia Frazão, os da Laurie Cabot, os da John Fortune e os da Mario Zimmer Bradley. Ok? Qual desses vocês têm? Quais autoras vocês têm? E a mulherada em peso nesses livros, né? Tá? Comentem aí depois quais livros vocês têm. Vamos trocar essa nostalgia juntos. Quais livros clássicos vocês têm? Qual livro marcou o seu começo na bruxaria ou na magia? Quando você foi se despertando ou se reconhecendo bruxa, bruxo? Comenta aí pra gente trocar, né? Essas histórias tão gostosas, tá bom? Então, um ótimo dia para nós.